mero acessório para exaltar o corpo. Celebridades que não têm nenhuma outra competência, além de ter um corpo sexy, jovem, magro e em boa forma, são na maioria das vezes mais reconhecidas do que autoridades intelectuais. Os programas de televisão estão repletos de corpos e danças sensuais. No carnaval, corpos esculturais disputam a atenção da mídia. Isso deve ser tolerado? Será que esse comportamento não influencia negativamente nossas crianças? As brasileiras, logo após as norte-americanas, são as maiores consumidoras de cirurgia plástica estética em todo o mundo. Preenchimentos faciais, botox e outros inúmeros procedimentos para conquistarem um corpão. Dado que mostra que a imagem é o mais importante, independente de esta beleza ter sido conquistada de maneira saudável. Embora as religiões trabalhem principalmente o lado espiritual, o respeito ao corpo é ressaltado em praticamente todas elas, e em alguns casos, determinam trajes para que a vaidade e o prazer carnal não prevaleçam entre seus fiéis. Qual é o papel da religião ao orientar seus seguidores em relação ao respeito ao próprio corpo? É pesado, é o termo correto, viu? Vou até começar com vocês, Zé. Quer dizer, quando a gente fala em exposição do corpo em excesso, e a gente viu aqui alguns exemplos muito bem narrados pelo Laerte, o quanto que não só as mulheres, mas nós mulheres, infelizmente, eu digo, a gente perdeu um pouco a mão nesse sentido. Por quê? Porque a gente vê uma valorização em excesso do corpo e mais ou menos as pessoas fazendo tudo a qualquer preço para se ter um corpo dito bonito. Você não acha isso muito arriscado? Um peso muito grande para a beleza? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Na verdade, não é só um peso, né? Existe uma série de fatores aí que pode ser envolvido na questão dessa exceção de exposição ou exceção de conquista, como eles dizem, né? A gente estava debatendo aqui, talvez seja um retrocesso, não, né, um avanço, progresso, né? Um avanço no espaço da mulher dentro do meio da comunicação, meio de trabalho, né? Dias atrás a gente estava até discutindo a questão da submissão feminina, né, dentro do lar, né? E as mulheres foram para a rua de certa forma. Mas aí a gente analisando um pouquinho, a gente tem que observar o que é esse foi, né? A gente vê aí muitas vezes até um pote de manteiga ele não é vendido se não tiver a exposição de uma mulher, né? Uma pessoa. Cerveja então tem que ter mulher pelada. Porque se não tiver mulher pelada, parece que homem nenhum vai comprar cerveja, né? Isso significa que os prazeres carnais, os prazeres de uma bebida, ela só será conquistada se tiver o prazer de uma mulher seminua ou sei lá como, né, de certa forma exposto a esse produto, né? Mas você não acha isso perigoso? Até como mulher, Jorge, porque quando a gente vê uma exposição assim exagerada, não sei se eu sou muito quadrada, tudo bem, eu sei que eu sou um pouco. Aí eu logo penso nas meninas muito jovens, quer dizer, se você começa a falar que uma mulher bonita, ela tem que ter 50 quilos, ela tem que ter um manequim 36, a gente fala com uma geração de meninas que muitas vezes não estão prontas para uma exigência tão severa como essa e que podem entrar numa bulimia, numa anorexia, em busca dessa pseudo-felicidade. Quer dizer, eu vou ser feliz se eu usar um manequim 36. Você não acha isso arriscado para a juventude? Bom, Kátia, primeiramente eu quero agradecer, para mim é uma honra estar aqui com você. Obrigada, viu? E agradecer também ao Ministério, a Assembleia de Deus Madureira, que tem como reverendo o pastor Samuel de Castro Ferreira e pastora Cleia Ferreira, que tem nos dado essa oportunidade e liberdade de expor o Evangelho e muitas vezes no mundo inteiro, porque além de pastor eu sou missionário. Ah, que legal. Né? Então você percebe bem essas dificuldades. Exatamente. Cada país é uma cultura. Cada país é uma etnia, um povo, um costume. E eu vejo assim, em diversos países onde eu tenho vivido, passado e ensinado a palavra de Deus, costumes assim muito diferenciados de um país para o outro. E eu vejo que o tempo atual está sufocando a juventude em primeiro lugar, porque as pessoas hoje em dia exigem de si, né? A exposição da sua própria imagem. E se ela não se sentir tão exposta, ela não é feliz. E isso eu vejo como um vazio.
Não deixa de ser. É um vazio. Quer dizer, o que mais me importa é o que os outros acham de mim, não o que de fato eu sou. Exatamente. Quer dizer, se eu sou gordinha, mas sou feliz, e aí? Por que eu vou ter que usar um manequim 36 e vou ter que andar pelada porque todo mundo anda pelado? Com certeza. A pessoa feliz, ela tá feliz consigo mesma. Seja ela onde ela for. Exatamente, do jeito que ela for. Claro. Porque a pessoa que está preenchida dentro dela, dentro de si, no seu coração, ela está feliz com a sua pessoa, ela se ama em primeiro lugar, porque em primeiro lugar nós temos que nos amar, né? Para que nós possamos nos respeitar e respeitar o próximo. Mas a gente sabe, né, Georgia, que o jovem, ele precisa de um espelho. Com certeza. Muitas vezes o que a gente deseja é que o espelho sejam os pais, mas os jovens às vezes têm um espelho que eles preferem ter que é fora de casa. Então, muitas vezes uma celebridade. Só que isso pode ser perigoso. Perigoso porque o jovem não está pronto muitas vezes para você se espelhar numa pessoa que você acha que tem uma certa postura, mas que não tem nada a ver com o seu ideal de espiritualidade, exatamente, de vida. É uma outra questão diferente. O correto é se espelhar nos pais, mas infelizmente, Kátia, muitos pais não têm dado exemplo dentro das suas casas para os seus próprios filhos. Isso não é verdade. Né? Nos assuntos mais básicos até aqueles mais complexos, né? Exatamente. Mas como a religião Wicca enxerga, na verdade, essa exposição feminina, Nadine? Bom, acho que na verdade... Boa tarde, primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu acredito que sejam duas coisas distintas. Primeiro, a gente tem que ver como cada religião enxerga a exposição do corpo de acordo com os seus preceitos. E isso, cada religião fala da sua. Sim. Na religião Wicca, anteriormente tínhamos rituais em que envolviam a nudez, o que não acontece atualmente. Nos tempos bem antigos isso era comum. Mas com quais propósitos? Com os propósitos ritualísticos, de você estar vestido sob o manto do céu, do luar, sob o banho daquela lua prateada. Mas não se expondo de uma forma... De forma alguma. Errada. Outra coisa é a lógica do consumo, que ela é reforçada tanto pela mídia quanto pelos produtos que querem que sejam vendidos e que façam com que as pessoas se exponham dessa forma e que sejam ridicularizadas. As mulheres, esse tanto de frutas que existem e outras mulheres com outros... Mulher varejão, né? Exatamente, mulher varejão. Então, uma coisa é você pensar, aqui a gente tem na mesa diversas pessoas com caminhos religiosos diferentes. A exposição da nudez do corpo, de qualquer forma, ela pode ser vista dentro dos nossos caminhos religiosos, mas o que está acontecendo com essa lógica do consumo e com a mídia, com a visão da mulher, é o que é ridicularizar a mulher atualmente. Você acha que isso denigra a imagem da mulher muitas vezes? Certamente, certamente, porque a mulher ela passa a ser vista como um objeto de desejo, um objeto de consumo. Isso realmente acaba influenciando negativamente as gerações mais jovens, as meninas, né, as garotas que estão crescendo, a atingir padrões de beleza que não necessariamente são para o corpo dela, o que não quer dizer que ela deve ser uma pessoa descuidada. Todos devemos nos cuidar, mas ela acaba tendo um foco que é diferente do que ela deve ter, que é da sua formação de integridade, da sua formação intelectual, e ela acaba simplesmente cultuando a estética. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que o grupo influencia muito o jovem, né? Quer dizer, essas meninas que hoje a gente vê, hoje se expondo dessa forma, são meninas que cresceram numa geração que se colocava as menininhas de 5, 10 anos para dançar na boquinha da garrafa e a avó falava que bonitinha, como ela agacha na garrafa, né? E aí hoje a gente vê uma situação dessa e a gente fala, puxa, então o que vai acontecer com essa geração que hoje tem 5, 10 anos, daqui 20 anos, daqui 15 anos? O que será que elas estão fazendo se elas assistem na televisão os bailes, não estou dizendo nem desse perfil aquele, em que as meninas vão sem calcinha para poder ter um relacionamento sexual com quem quiser? Quer dizer, gente, eu não sei se eu sou muito pessimista, mas para mim me parece que vai ser meio uma visão do inferno, literalmente, não vai? Ou o próprio inferno, né? Ou o próprio. Se a liberdade está a esse ponto, né? É porque realmente a gente chegou ao ponto de valores altamente convertidos, né? Qual o valor realmente, que nem a pastora disse, do seu eu? Qual o seu valor? Quem você é? O que você significa nesse mundo? O que eu acredito, o que você acredita, né? Essas crianças no dia de hoje, né? Amanhã o que serão dos filhos dela? Né? Então a gente está numa situação assim, eu acho que a apologia que é feito principalmente a mulher, né? O homem também é vaidoso. Dentro da religião islâmica, a vaidade é importante, tanto do homem quanto da mulher. É importantíssimo dentro de um casal, né? Você carregar isso dentro da sua casa. Mas quando você leva para fora,
Você vai lidar com o mundo, você vai lidar com a exposição, né? Mas dentro do que vocês acreditam, do que o Islã acredita, se protege mais a mulher. A mulher, ela busca ficar bonita, ela busca ficar se sentindo muito bem, mas para a família dela, não se expondo para todo mundo do lado de fora. Quer dizer, existe esse conceito, muitas vezes errado, do mundo todo, que o Islã limita a mulher. Quer dizer, a mulher, ela simplesmente faz essa opção no momento que ela vai mostrar para quem é muito próximo dela como ela é e o que ela acredita ser bonito. Porque a gente estava conversando até nos bastidores, muitas vezes mostra a imagem de uma mulher muçulmana, aquela que está de burca, né? Lá no Afeganistão, lá na Ásia, né? Mas não mostra o Oriente Médio, não mostra a muçulmana aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. A mulher é vaidosa em qualquer ponto, né? Só que ela tem que se preocupar, né, nos limites, né, da exposição. Então, é o chamado por nós muçulmanos da jihad, né? A jihad, na verdade, é a luta contra os seus desejos internos. Muitas vezes você quer tirar, tá calor, tá isso, tá aquilo, você tá indo para tal lugar, você quer se expor. Você tá bonito, você quer mostrar para todo mundo, porque tá rindo, né? Enfim. E é aquele tal negócio dos valores. É mais você tem que ser mais você, né? É tal ditado que você vê cara, mas não vê coração. Nós não estamos mais olhando o coração. Nós estamos só olhando valores. É aquilo que a gente vê, a casca, a capa daquela pessoa exposta na televisão, né? E muitas vezes, como você disse, servindo como exemplo para os nossos filhos, né? Aí a preocupação que o pai e a mãe têm que ter cada vez mais acirrada em questão da exposição na televisão ou alguns programas, né? Certas músicas, né? Porque na verdade não é alegria, né? É apologia. Eu acho que se você tem apologia a certas situações, realmente nós temos que ter aí, não ser quadrados, mas temos que ter a noção de que... Mas a gente que pensa assim, é assim meio que taxado como quadrado. Eu até aceito, fala, tá bom, então eu sou quadrada mesmo. Kátia, o que as pessoas não entendem, o que significa vaidade? Vaidade não está relacionada à aparência, ao cabelo, às vestes, à maquiagem. Vaidade não está relacionada em nada disso. Nós sabemos que vaidade, pela sua própria definição, é uma pessoa fútil, uma pessoa infeliz, está ligada à arrogância, à presunção, a um vazio e a algo inútil. Mas só isso é vaidade. Atitudes negativas. Exatamente. Só defeitos, que virtudes então, que a gente agora tem. Veja, uma pessoa que ela se intitula vaidosa é uma pessoa de uma arrogância excessiva, que ela quer se mostrar em excesso. Porque ela está o quê? Infeliz, é o que nós acreditamos. Mas vocês não acreditam que muitas vezes essas celebridades instantâneas acabam também promovendo um pensamento como esse? Quer dizer, quem aparece mais no país hoje? A que anda mais pelada, a que mostra mais, a que rebola mais, quer dizer, a que entra justamente nesse conceito de vaidade, não é? Exatamente. Mas veja, as pessoas hoje se colocam como celebridade, sendo espelho dela mesma, porque elas não têm no que se apegar. É verdade. São pessoas vazias, pessoas que dentro de si tá um oco. Pois é, mas e na hora que esse corpo passar? Porque tudo passa. Tudo passa. Mas, Kátia, só uma coisa, só para eu até entender melhor o que a pastora disse com relação à vaidade, que esse conceito ele foi corrompido, que ele não deveria ser dessa forma. Foi isso que eu acho que você quis dizer? No sentido da palavra, não, vaidade. Na verdade, a vaidade está relacionada a sentimentos e não exposição da pessoa. Aparência, não tem nada a ver com aparência. Eu só digo isso pra gente ter cuidado até mesmo com essa explicação, porque, por exemplo, antes de entrarmos aqui pro seu programa, a gente passou pela maquiagem, a gente armou, e essa é uma vaidade que não é... Mas é um cuidado, é um preparo, é um respeito. Exatamente. Quer dizer, eu não vou na sua casa descabelada de pijama e penhoar, né? Kátia, tudo que é em excesso é vaidade, é orgulho, é presunção. Quando você diz vaidade, veja se eu entendi, é o limite, é o extremo da palavra. Exatamente. Não é assim a gente, eu vou fazer a minha unha, porque eu tenho que ter zelo pelo corpo. A preocupação dessa palavra vaidade, que muitas vezes a gente vê no que acontece no dia de hoje. Quando a gente fala em questão de vaidade, desculpa. Eu que te cortei. Quando a gente fala em questão de vaidade, dentro da religião islâmica, ela é muito importante pelo laço familiar entre o homem e a mulher, porque a gente fala assim, a pessoa não tem que ser vaidosa, ela vai ficar relaxada, vai lá sentar, comer, não cuidar de si, não cuidar, porque
Isso é falta de amor próprio. Falta de amor próprio e falta de respeito com o seu companheiro, seu parceiro, né? Então, para que você tenha uma relação boa, para que você se limite dentro da sua casa, para que você não se exponha aos olares fora do seu lar, você tem que ter essa vaidade familiar, digo, entre o casal. Na verdade, né? amor, né? Amor Exatamente. A palavra correta que vem colocado é o amor. Amor próprio é o amor familiar. Isso, porque acho que o pessoal de casa pode ter um pouco de dúvida com relação a, puxa, eu não posso mais ter vaidade. Eles podem não ter extremo, assim, né? É o extremo, é uma coisa. Kátia, hoje nós, cristãos, vemos, entendemos e testificamos que a grande maioria das pessoas entende vaidade como algo positivo. Exatamente, algo positivo. Vou me arrumar, vou... Pergunta, você é vaidosa? Eu sou vaidosa ao extremo. Exatamente. Inclusive, tem muitas igrejas, algumas igrejas ainda brasileiras, que entendem que vaidade é pecado, porque entendem que vaidade está expondo a sua imagem. Não é nada disso, é sentimento. É aí onde existe um grande erro. Vaidade se relaciona com o sentimento, exatamente, com o coração. E tem muitas igrejas que acham que é pecado a mulher não se maquiar, não ficar bonita, cheirosa, bem vestida, elegante, ou o homem talvez, né? Mas não é nada disso, porque se nós nos amamos, nós nos cuidamos. Mas o que me preocupa mais é em relação a essa vaidade em excesso, que se você pensa muito no que você quer ser, no que você está, e o que você quer ser no futuro, quanto pessoa mesmo, quanto indivíduo, quanto alma, de acordo com cada um acredita, quanto espírito, quer dizer, existe uma evolução, a gente evolui, graças a Deus a gente tem essa oportunidade todos os dias, aprendendo uns com os outros, aprendendo muitas vezes com erros que a gente tem, verdade, né? De bons exemplos, a gente fala, puxa, fulano teve uma atitude brilhante, eu vou começar a seguir esse exemplo. Quer dizer, essas pessoas que se preocupam demais com a aparência, uma hora o tempo, ele é infalível, ele passa e você passa a ter um corpo que não é aquilo mais que você tinha no passado. E aí, será que você está pronto para se enxergar de acordo com você é, de fato, bonita aos seus 20 e bonita aos seus 40, mas de formas diferentes? De formas diferentes. Por isso que cada pessoa tem, assim, eu acredito muito no tempo. Se você vive esse tempo, viva ele, que tem que ser vivido dessa forma. Porque o dia de amanhã, como chegar, você tem que viver daquela forma que chegar no dia de amanhã. Não adianta falar que eu era um lutador de artes marciais e eu tinha 17 anos, fazia campeonato. E hoje eu tenho 40 anos e falo assim, não, eu vou participar de novo daqueles campeonatos e vou, né? Então passou, as coisas passam. Então você tem compromissos e responsabilidades naquele determinado tempo. E na questão da exposição é a mesma coisa. Se você está de uma certa forma, né, como nós vemos aí algumas celebridades, né, que eu questiono muito a posição das celebridades, porque eles têm um papel fundamental. Muitas vezes as crianças deixam de espelhar o pai ou a mãe, para espelhar, né, para espelhar uma autoridade ou até um jogador de futebol, né? E infelizmente não temos bons exemplos, né? Nós temos alguns, né, exemplos que assustam, né? A mãe solteira, né? E outras situações, né? A mulher não casou, ela vai lá, arranja um parceiro, eu conquistei. Não, você não conquistou nada, você tem compromisso e responsabilidade com o seu público, né? E infelizmente muitos jovens, muitas crianças estão aí, né, apostando de que, né, eu cresci assistindo ela e sigo o exemplo, né? E infelizmente aí a gente acaba acarretando isso e colocando isso dentro da nossa sociedade, né? Mas aí cabe aos pais também, eu acho que abrirem um pouco a sua visão para perceber que uma coisa é você dar liberdade ao filho e outra coisa é você deixar com que ele decida dentro, muitas vezes, da consciência dele, que ainda pode ser um pouco restrita pela idade, o que ele quer fazer. E eu acho que hoje os pais são muito mais permissivos do que os nossos pais foram. Pelo menos a minha mãe, ela era bem... né, cara? Muito liberais, mas uma forma exagerada. Liberais, completamente. É falta de... Eu vejo que é falta de amor. Infelizmente, muitos lares que nós vemos e acompanhamos, não existe mais amor. Existem pessoas assim que pensam em si próprias, egoístas, orgulhosas e cada um por si.
Sendo que, na verdade, a responsabilidade foi colocada dentro de um lar dos pais, né? Para com seus filhos serem exemplos e também serem professores, que os pais têm que ensinar os seus filhos o que é certo e o que é errado. Mas aí a gente vê muitas mulheres saindo para o mercado de trabalho, quando chegam em casa, falam, puxa, mas eu também não tenho tempo, porque o trabalho tem tripla jornada. Então você muitas vezes vê as famílias que não sabem o que seus filhos gostam. Mas aí... Como é o nome do amiguinho, como tá indo na escola. E aí entra a vaidade. Excesso de trabalho, tudo que é excessivo, faz vaidade, mal, faz um mal. veneno. Né? Exatamente. Tem uma telespectadora que mandou pra gente uma pergunta, a Marisa Cristine, que é a seguinte. Ela diz que quando a gente fala em exposição ao corpo, a gente não pode esquecer que exposição ao corpo é uma coisa e você ser vulgar é outra diferente. Exatamente. E que muitas vezes o que a gente tem visto na mídia é essa vulgaridade aliada à exposição excessiva ao corpo. É como se a mulher também só mostrasse a sua beleza se ela fosse extremamente vulgar. Exatamente. Infelizmente é dessa maneira que a mídia tem tratado as mulheres, com desonra. Em primeiro lugar, eu vejo isso como uma desonra. Mas como elas também se colocam numa posição como essa. Quer dizer, exatamente. Né? Quer dizer, eu tô aqui bem vestidinha, bem tampadinha. Por mais que a mídia queira me mostrar de um jeito, orgulho, né? Orgulho de si próprio. E antigamente a gente via assim, você ficar um pouquinho mais tranquilo até a questão da televisão, porque eu falava, depois das 10, 11, meia-noite. Pode tudo, né? Tal. Entre aspas, né? Hoje, às 10 horas da manhã, você tem programas de domingo que você tem que proibir seu filho de assistir mesmo. Né? Eu tenho um filho de 14 anos, eu não permito que ele assista certos programas. Queira ou não queira, ele não vai assistir. São regras da casa, mas da família. Eu gosto daquela competição, não vai, porque a apologia, a exposição feminina, ela está muito forte. Se você deixa com que isso aconteça, a precocidade da criança é perigosa. Se você deixa, ela vai chegar. Se você não saber lidar com isso, saber organizar tempo, isso, né? Exatamente, saber lidar com isso, organizar isso, pode acontecer muitas coisas aí. Eu sou dono de escola e na minha escola vizinha aconteceu um fato horroroso. Meu filho estudava lá, crianças de 13 anos, né? 2 meninas de 13 anos se engravidaram no mesmo ano. 13 anos. 13 anos. Então, a apologia, a exposição excessiva provoca tanto a parte masculina como a parte feminina. E nós sabemos que o ser humano é assim, né? O ser humano foi criado para se juntarem e criarem uma família. Mas no momento certo. No momento certo, né? Não aos 13 anos. Né? Exatamente. Então, que formação que você tem dessa menina para que ela possa se tornar mãe? Exatamente. Né? Quer dizer... Tanto tivemos um problema até com essa escola, meu filho até saiu por esse motivo. O aluno foi expulso da escola, né? E um dia depois a menina recebeu um buquê de flores. Como que você vai dar um buquê de flores para uma criança de 13 anos que engravidou? Pelo contrário, você tem que punir e punir severamente, porque você vai dar exemplo, né? E não é exemplo porque dá punição. Não, é exemplo de moralidade, responsabilidade, gente, respeito. Uma normalidade assim tremenda. Tudo a maternidade precoce, né? Relacionamentos precoces é muito normal dentro das famílias. Isso é falta de quê? Uma base, um fundamento, uma crença. São várias questões também. Tem questões sociais aí envolvidas, tem uma questão da mídia que está o tempo todo bombardeando as casas. Mas a gente que tem que saber o poder do controle remoto. Com certeza. Mas a mãe que trabalha muito, às vezes não é somente a mãe vaidosa, é a mãe que não tem como sustentar a família, porque o pai abandonou aquele lar. Então acho que a gente também não pode generalizar tudo. Não estou tirando... Mas existem muitas mães que trabalham fora porque elas são chefes de família, mas que têm um controle sobre a sua família. Exatamente. Quer dizer, as crianças têm regras a serem seguidas. A minha casa sempre foi assim. Meus filhos até hoje são moços, mas eles sabem que aquela casa tem regras. A própria palavra fala que a família está em primeiro lugar. Não é o trabalho, não é os seus compromissos, porque se a sua família não estiver em primeiro lugar, os seus filhos, a sua casa... desaba tudo. Não tem fundamento. Volto pra gente continuar o nosso papo. Deixa eu aproveitar e lembrar você, que se você quiser sugerir algum líder religioso pro nosso fórum, pode, ou algum tema também, seja muito bem-vindo. Voltando aqui ao nosso fórum religioso, a gente está falando muito o quanto muitas vezes o que falta na família é um pulso firme mesmo. É você saber que cada família tem a sua lei, de acordo com a sua crença, de acordo com a religião, ou então
que ela acredita de ser ideal de vida, mas a gente vê que as crianças, adolescentes, de uma forma geral, acabam cobrando demais na comparação. Quer dizer, como que na minha casa não pode, mas na casa da Georgia pode? Quer dizer, como que a filha da Georgia pode e eu não posso? Então, os pais também têm que saber direcionar os filhos nesse sentido. Quer dizer, o que acontece na casa do outro é problema do outro. O que acontece na minha casa é problema meu e seu, e você vai se enquadrar, não tem jeito. Com certeza. Não é? E as famílias, o que falta é crer em Deus, né? Se crer, vive uma vida estável, uma vida fundamentada, firmada num propósito. Num propósito maior, né? Exatamente, num propósito muito maior. Onde se há respeito, há amor, não há, como nós estamos falando, a vaidade, não há excesso de nada, é tudo moderado, é tudo de acordo com os padrões de Deus. Que a partir do momento que a pessoa se ama, ela está feliz, não é? Está feliz e aqui, está feliz em casa, feliz em outro país, não é verdade? Sim. Bom, dentro da visão wiccaniana, a gente não tem nenhum tipo de apologia negativa à nudez, não na televisão necessariamente. Não temos apologia negativa ao sexo, não temos nenhum tipo de visão que faça com que a pessoa se sinta culpada de praticar atos que são realmente naturais. Óbvio que com responsabilidade, isso vem da formação em casa, isso vem de políticas públicas, isso vem de diversas plataformas. Então, acho que acontece muitas vezes é que esse filho, às vezes esses pais, não vou dizer que é por falta de uma religião ou outra, mas às vezes por falta de formação intelectual, podem se sentir perdidos. A TV mostra uma coisa, a criança vem com uma novidade, num caminho religioso ou em outro caminho religioso, a pessoa não tem o suporte para esse tipo de questão e não sabe como lidar. Então, tem muitas questões, não é somente a divindade, ou os pais, ou o governo, é tudo. É a união disso tudo. Mas aí a gente tem que saber discernir o que é bom para a nossa família, exatamente, né? Exatamente. Tem que saber discernir e saber explicar. Nós não podemos ficar calados, né? Os pais têm que falar, têm que ter muita conversa, têm que trazer a realidade da nossa vida. Se não trouxer isso, se hoje em dia a pessoa diz, mas o meu filho é independente e tal, é falta de amor. Se você não conversar com o seu filho dentro da religião islâmica, a conversa entre o pai e o filho é fundamental, é obrigatória, né? A partir de uma certa idade, 13, 14 anos, tanto para o homem quanto para a mulher, a conversa é clara, é objetiva, né? Conforme os padrões que Deus predeterminou, para que a gente tenha uma vida de felicidades, não uma vida, o que será que vai acontecer? Não uma falsa felicidade. Não uma falsa felicidade. Se eu estiver pensando só em mim, eu estou indo para buscar as minhas conquistas. Então você deixou de amar o seu filho. Né? Como a gente fala, a relação fundamental é a família. Então se eu vou para fora de casa pensando na minha família, eu vou trabalhar pensando na minha família, eu vou me expor pensando na minha família, saber como é essa exposição, né? Para que não afete nem minha família, nem financeiramente, nem moralmente e nem religiosamente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Islã, tem um site que a gente possa entrar, Zé? Tem sim, tem o nosso site que é www.islambr.org.br. islambr.com.org.br. Isso. Queria agradecer demais a sua participação, como sempre. Obrigada, viu? Obrigado, viu, mais uma vez. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a Wicca, pode nos seguir nas redes sociais e procurar o nosso site nemorenses.com.br ou buscar qualquer informação no Google sobre a tradição diânica nemorense. Obrigada mais uma vez por ter vindo, viu, Nadine? Quem quiser conhecer um pouquinho mais a Assembleia de Deus, como que a gente faz, Jorge? www.adebrais.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigada, espero que vocês voltem em outras oportunidades, viu? Obrigada.